Glória a Deus. Que bom estar com você. Nós adoramos ao Senhor, louvamos o nome do Senhor pelo privilégio que Ele nos dá de estarmos aqui compartilhando a sua santa e bendita palavra. Amado, é um prazer estar aqui contigo e nós adoramos ao Senhor e bendizemos o Senhor. Glória a Deus por esse tempo precioso. Hoje eu fiz uma chamada muito breve no Instagram e estava falando que o que nós vamos tratar essa noite é sobre oração. E é um privilégio poder falar sobre isso. E eu queria já introduzir este assunto com algum texto bíblico. E a gente vai fazer algumas considerações sobre oração. A vida de oração, ela é extremamente importante. Nesses dias que nós estamos ouvindo falar de crise, de problema, ouvindo falar de tanta coisa, e a gente tem ouvido muita gente falar, olha, temos que orar, vamos orar. Ainda hoje encontrei alguém, e ele me disse, eu fui abastecer ali o carro, e a pessoa me disse, pastor, tem que abrir a igreja para orar. Será que nós sabemos mesmo o que é oração de verdade? Como funciona a oração? Será que nós temos consciência, de fato, de como que tem que ser a nossa vida de oração na presença de Deus? Como orar? E eu quero introduzir essa palavra com alguns textos aqui da palavra de Deus. 1 Samuel 12, 23, diz assim, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Que coisa tremenda, aqui o profeta dizendo que estava longe dele pecar por deixar de orar por vós. A oração, amado, é essencial na nossa caminhada. O apóstolo Paulo recomenda em 1 Tessalonicenses 5,17, diz, orai sem cessar. Devemos ter esta prática na nossa vida, sempre estar orando, orar mesmo. Como é importante a nossa vida de oração. Quando nós deixamos de orar, nós perdemos grandes privilégios da parte de Deus para a nossa vida. Na verdade, quando oramos, estamos convidando Deus a interferir, a intervir em situações que nós estamos cientes que somos impotentes e incapazes de fazer alguma coisa. Lógico, a pessoa depois que desenvolve uma vida de oração, sabe que nada é pequeno demais para orar e nada é grande demais para deixar de orar. Então nós precisamos compreender essa visão da oração. Quando nós entendemos isso, passamos então a orar. E isso é tremendo na nossa vida, queridos. Quando nós oramos, nós temos a certeza de que Deus começa a agir. Isso é importante. E quando Deus começa a agir, nós vamos avançar de uma maneira em que o poder de Deus começa a trabalhar na nossa vida. Quantas vezes nós deixamos de ser abençoados porque deixamos de orar? A oração atrai o favor de Deus sobre a nossa vida. Ainda Jesus, falando em Mateus 21, 22, ele diz o seguinte, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tudo que eu peço em oração, e se eu creio que Deus me dará, eu vou receber, e isso é importante para a minha vida, é importante demais na minha caminhada. Amado, imagina você orar e saber que Deus está respondendo a sua oração. Ainda um último texto eu quero ler aqui, temos mais alguns, evidente, para ler com você, mas esse texto é muito importante, Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13, temos aqui na palavra de Deus, diz assim o texto, portanto, vós orareis assim. É interessante que Jesus gasta um tempo investindo nisso, na oração, ensinando a orar. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Os cristãos evangélicos também oram esse final, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bem, a oração que Jesus está ensinando, tem um objetivo, irmãos. Jesus está ensinando a orar porque, no mínimo, orar é importante. Amém? Orar é importante. Você que está me assistindo, esses dias agora, que nós estamos passando por esse momento delicado no planeta, né? Essa crise toda, um certo pânico, uma ansiedade tremenda está tomando conta do coração das pessoas. Eu queria dizer para você uma coisa importante: não se desespere, passe a orar, reúna a sua família, ore com eles. Pastor, mas como que eu devo orar? E é sobre isso que nós vamos falar, como orarmos. W. Tozer diz o seguinte: orar, orar e continuando a orar, até que comecemos a orar de verdade. Então, ele está aconselhando que nós iniciemos uma jornada de oração, meio trôpego, meio sem saber como fazer, meio atrapalhado muitas vezes. Algumas pessoas oram orações repetidas, decoradas. Não sou contra isso, mas quero dizer uma coisa para você: muitas vezes aquela oração decorada, aquela oração repetida, é uma oração que você aprende, mas não expressa aquilo que você tem no seu coração. Quando você começa a orar e começa a concentrar a tua oração na tua realidade pessoal, as coisas começam a acontecer de maneira diferente. Então, por mais de 10 vezes a gente vê Jesus, primeiro aqui ensinando como nós devemos orar. E por mais de 10 vezes, em vários textos da Bíblia, Jesus se recolhe para a oração, por diversos motivos. Um momento que ele ora na cruz, né? Na cruz do Calvário, Jesus levanta a voz e fala com o Pai, orando e falando com Deus a respeito da sua situação, daquele momento que está ocorrendo. E ele nos dá um modelo, nos dá um exemplo, como nós devemos orar. E quando nós descobrimos isso e passamos a orar, nós vamos descobrir que algumas coisas são importantes na vida de oração. Eu estou acelerando um pouco aqui para entrarmos na oração do Pai Nosso, mas eu só queria abordar com você um pouquinho a respeito de alguma coisa importante que temos que falar sobre oração. Tiago 4, capítulo 2, diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Aqui já nos começa a dar uma direção do que é uma vida de oração. A oração não é para meu bel prazer, para esbanjar, para cobiça, para atender minha cobiça, para atender os desejos que muitas vezes a gente tem, que não tem nada a ver com o reino de Deus. Então a oração aqui diz que eu não recebo, o texto diz que eu não recebo porque eu não oro. E quando eu oro de maneira errada. Eu preciso ajustar a minha oração à vontade de Deus. E eu quero então abordar um pouco sobre isso. Ainda Mateus 6,11 diz assim a palavra de Deus: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então o Jesus ali em Mateus 6,11 está dizendo exatamente para que eu devo orar com algum objetivo. Que objetivo tem que ser o meu objetivo de oração? Eu posso orar, devo orar, pedindo pelas minhas necessidades, pedindo pela as minhas coisas, a minha família, o bem-estar da minha família, todas as coisas que eu preciso, enfim. Mas quando oramos, podemos ter a certeza de uma coisa. Alguém pergunta: pastor, será que quando eu oro, Deus ouve a minha oração? Uma boa pergunta, não é verdade? Será que Deus ouve a oração que eu faço? Alguns até dizem, eu tenho a impressão de muitas vezes que eu estou orando e parece que não passa do teto. Você já deve ter ouvido essa expressão. A minha oração parece que não tem sentido. Olha o que diz 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele,
que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O segredo na oração é pedir as coisas focado na vontade de Deus, para a nossa vida, não na minha vontade, mas na vontade de Deus para a nossa vida. Versículo 15 diz: e se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então aqui o texto está dizendo para mim, que eu posso orar, e eu posso ter certeza, que quando eu estou orando, dentro da vontade de Deus, pastor, como é que eu vou saber a vontade de Deus? Está aqui, irmãos, você que me ouve, você que me assiste, está aqui, pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá a diretriz das coisas que Deus quer para a nossa vida, as coisas que Deus quer para as pessoas, e nós podemos orar com direcionamento, com certeza. Por exemplo, você vai me perguntar, pastor, mas Deus quer que eu seja abençoado? Você vai ver na Bíblia que sim. Deus quer que a minha família seja feliz? Você vai ver na Bíblia que sim. Deus quer que eu seja uma pessoa desonesta, trapaceiro, enfim, de qualquer coisa errada? Você vai ver na Bíblia que Deus não quer isso. Então, quando eu começo a ajustar a minha vida e começo a fazer a vontade de Deus, o que eu vou aprender aqui, irmãos? Que eu começo a aprender que dentro da vontade de Deus eu posso pedir as coisas e Deus irá me conceder. Você não vai ter uma oração vã, uma oração que não tem resultado, mas a tua oração, ela vai poder alcançar coisas tremendas em Deus, quando você começa a entender que estar na presença de Deus e exercer a vontade de Deus na sua vida é algo tremendo para a sua vida. Eu quero ler com você onde tudo começa na vida espiritual. Eu preciso entender por onde começa tudo isso. Mateus capítulo 6, versículo 5 até o versículo 8, um pouquinho antes da oração dominical, a oração que Jesus ensina, diz exatamente assim, Mateus capítulo 6, versículo 5, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tem muita gente que gosta de ser muito religioso, e está orando para quê? Está orando para aparecer, para dizer que realmente é uma pessoa que tem uma vida devocional bastante apurada. Versículo 6 diz, tu porém, quando orares, então Jesus está fazendo um contraponto aqui, ele está dizendo, olha, não faça como eles, mas quando você for orar, quando nós formos orar, faça o seguinte, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Amém? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Tem um segredo aqui. Você não tem que orar para se mostrar para ninguém. Você deve orar pela necessidade de estar junto do Pai. E Ele vai ouvir você em secreto. Versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não é pelo muito falar, mas pelo falar sincero, honesto, transparente, de fato, aquilo que você tem no teu coração, a sinceridade que você tem entre você. Meu amado irmão, nós não podemos esconder nada de Deus, Ele já sabe tudo. Olha o versículo 8, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Então Deus já sabe tudo. Pastor, mas se Deus já sabe tudo, por que eu tenho que orar? Porque se eu não orar, a Bíblia diz, pedi e dar-se-vos-á. Eu tenho que orar, eu tenho que falar com Deus. Eu tenho a impressão aqui que Deus quer que tenhamos um tempo de comunhão com Ele, um tempo de intimidade com o Senhor. E quanto mais você tem esse tempo de intimidade, mais relacionamento com Deus. Spurgeon diz que quando nós estamos cheios do céu, nada da terra nos desperta.
E a oração nos leva a ter coisas do céu, desejos do céu, vontades do céu, coisas que o reino de Deus importa, e não aquilo que importa ao homem. E eu quero então entrar aqui um pouquinho no Pai Nosso. Eu não terei todo o tempo que eu gostaria para falar aqui do Pai Nosso, mas eu quero ler com você a oração do Pai Nosso. Portanto, vós orareis assim. Então Jesus está dizendo como é que eu devo orar. Quantos já oraram o Pai Nosso? Eu orei muitas vezes, certamente você também. É errado orar o Pai Nosso, pastor? Claro que não, meu querido irmão. Você não tem nenhum problema nisso, mas eu posso orar o Pai Nosso todas as vezes que você quiser, junto com a sua família, junto com os irmãos, enfim, ore. Mas eu quero ampliar um pouquinho o entendimento dessa oração. Eu quero só ler contigo então esses versículos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém? Quando nós lemos esse texto e esses versículos, eu preciso começar a ter entendimento de algumas coisas aqui. Por exemplo, quando Jesus nos ensina a orar, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. O que seria isso, pastor? Irmão, eu preciso compreender que Jesus está me dizendo aqui que eu preciso reconhecer quem é Deus em minha vida. E a primeira coisa que ressalta-se aqui é que Deus é Pai. Pai amoroso, misericordioso, benigno, compassivo, longânimo. Deus é Pai, justo. É Pai que, pela sua misericórdia e graça, nos apresenta o caminho da salvação. Deus é um Pai que se preocupa com seus filhos. Ele é Pai por excelência. Erramos muitas vezes quando queremos entender que existem intermediários para Deus. Não existe, querido. A Bíblia diz que Jesus, Ele é o nosso intercessor. A Bíblia diz que Jesus Ele é o que faz a minha ligação com Deus, através de Jesus. E entendendo que Ele está ensinando aqui, que Deus é nosso Pai. E você, quando tem um pai, sabe e pode ter certeza disso, que pai, ele é um pai perfeito, amoroso. O pai terreno, o papai de casa, aquele que gerou você, pode falhar, pode errar, e na verdade erra, na verdade falha. Eu sou papai, falhei muitas vezes com os meus filhos, não porque a gente tem maldade no coração, é porque a gente tenta acertar, mas erra. Agora Deus é um Deus infalível, e Jesus está querendo nos ensinar que tudo começa a alinhar-se corretamente. A gente tem visto muita expressão sobre alinhamento das coisas, e o primeiro alinhamento que a gente precisa ter na nossa caminhada é entender quem é o Pai que nós temos, o Pai espiritual. Deus é o nosso Pai. Jesus recomenda que nós não devemos chamar, em Mateus capítulo 23, que nós não devemos chamar ninguém de Pai, exceto o Pai Celestial. Ele não está aqui criticando a paternidade consanguínea, não é isso que Jesus está falando, mas Ele está repreendendo severamente religiosos que queriam esse título para si, o título de Pai. E Jesus então começa a alinhar as coisas, e Ele começa pelo Pai Nosso, e Ele diz: Pai Nosso que estás nos céus. O nosso Pai verdadeiro, o Pai eterno, o Pai infalível, o Pai sempre eterno, o Pai que pode todas as coisas, o Pai que conhece todas as coisas, o Pai que tem consciência de todas as coisas, é Deus que está nos céus. Amém? Glória a Deus. E Ele então começa a nos fazer entender que o Pai está nos céus e que nos ama. Santificado seja o seu nome. Como eu santifico o nome de Deus?
Eu santifico o nome de Deus pela minha postura, pela minha atitude, pelo meu comportamento, porque se Ele é meu Pai, eu sou representante desse Pai. Em uma situação muito clara, em João capítulo 8, Jesus faz uma crítica, porque os judeus estavam dizendo que eles tinham por pai Abraão, e Jesus faz uma crítica: se ele fosse realmente o pai de vocês, vocês não fariam essas coisas. Então Jesus, ele diz que eu represento o pai que eu digo ter. Você já imaginou, querido, você sendo representante do Deus eterno? Como é que está a sua embaixada? Como está a sua representação? Como você tem se comportado? Isso é importante entender. Eu quero avançar um pouco mais. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós oramos aqui, nós estamos dizendo para Deus: Deus, eu gostaria de ver a manifestação do teu reino aqui na terra. E o que é que eu estou fazendo para que isso aconteça? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, não a minha, mas a tua vontade, Senhor. Você já orou dessa maneira, entendendo isso com essa profundidade? O que é que nós estamos fazendo que não é a vontade de Deus? Quando eu começo a orar o Pai Nosso, e começo a concentrar de fato no que está dizendo esse texto, eu começo a prestar mais atenção. Senhor, eu estou fazendo a tua vontade? Eu estou obedecendo ao Senhor? Eu me comporto como alguém que agrada ao seu pai? É diferente, não é? Tem aquele filho obediente, tem o filho que é um pouco mais difícil de obedecer. O filho obediente alegra o coração do pai. Mas o filho que não é obediente, como é difícil. O pai deixa de amar? Claro que não. Mas aqui, o versículo quer dizer: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. O reino de Deus só se manifesta na vida de uma pessoa quando ele começa a fazer a vontade de Deus na sua vida. Fora disso, nós estamos falando tanto de reino, e nós queremos revelações profundas, e deixamos de obedecer a palavra, deixamos de cumprir a palavra. Jesus em João, capítulo 15, fala muito a respeito disso. Depois você medita em casa, fala sobre permanecer, por 10, 11 vezes, você encontra a palavra permanecer no Senhor. Está falando sobre obediência, sobre estar fazendo a vontade do Pai. Tem algumas pessoas que dizem: ninguém manda em mim. Deus quer controle da sua vida, meu amado. Quando você ora o Pai Nosso e diz: faça-se a tua vontade, você está dizendo: Senhor, eu me rendo e eu me coloco à tua disposição, que a tua vontade se cumpra na minha vida. E isso é o que diz o Pai Nosso. Que a tua vontade comece a fazer sentido para mim. Faça-se a tua vontade, Senhor. Que a tua vontade reine na minha vida. Que a tua vontade seja tudo em mim. Como nós erramos, irmãos, como nós erramos. Queremos viver independentes. Não, Deus está aí para me servir. Não. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. É a vontade dele que conta, não a nossa. Mas eu vou virar um boneco, pastor? Eu não posso mais ter decisões? Você pode ter certeza de que quando a vontade de Deus começar a se cumprir na sua vida, e você permitir que Deus trabalhe no seu coração, você verá que as coisas vão se organizar, vão se harmonizar, as coisas começam a funcionar diferente, porque onde Deus coloca a sua mão, as coisas são diferentes. A maioria dos problemas da vida dos cristãos que eu conheço nesses anos todos servindo a Deus, não tem nada a ver com a vontade de Deus, mas tem assim a ver em fazer a sua própria vontade. Erramos, tropeçamos, falhamos, porque queremos fazer a nossa vontade, e não nos dedicamos em fazer a vontade de Deus. Você imaginou você ajoelhado orando, e começa a fazer uma reflexão verdadeira, e falando com Deus em oração: Deus, eu não tenho feito a tua vontade. Eu tenho andado nos meus caminhos, não nos teus. Irmão,
Se você quiser ter uma vida transformada, de vitória, de bênçãos, é necessário que aprendamos a andar na vontade de Deus. Versículo 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nós lemos aqui em Tiago, nós não recebemos porque pedimos mal, mas quando nós pedimos o pão nosso de cada dia, irmãos, Jesus está fazendo aqui menção em alguma coisa muito séria. Ele está dizendo que o seu Pai não vai deixar você desamparado. Amém. Senhor, mas eu posso, pastor, pedir coisas para minha família? Pode não, você deve pedir. Você deve colocar a tua família diante do Senhor. Deve orar pela vida dos seus filhos. Mas meus filhos são tão pequeninos ainda. Eu já tenho orado lá pela minha netinha. Vocês sabem que eu tenho uma pequenininha lá. Eu tenho orado, Deus livra ela de todo mal. Guarda a vida dela, Senhor. Livra ela do homem perverso, violento, do malfeitor. Prepara, Senhor, para ela uma pessoa que vai cuidar dela, que vai honrar, que vai valorizar. Senhor, salva a alma dela, quando ela se tornar uma adolescente, que ela tenha um encontro com o Senhor muito cedo em sua vida. Eu tenho orado, irmãos. Por quê, pastor? Porque eu posso orar, você pode orar por todas as coisas. Pode orar pela saúde da sua família, pode orar pelo mantimento, pode orar pelo projeto de construir a sua casa, de comprar o seu terreno, pode orar juntos, inclusive, você, sua esposa, você, seu pai, sua família. Nós podemos orar em comunidade, orar no nosso dia a dia, nas células, em todo lugar, podemos pedir e falar com o Senhor. Deus, abre uma porta que está fechada. E quantos milagres nós temos visto Deus fazer. Tudo por conta do quê? Por conta da oração. Jesus, eu sinto a presença de Deus de uma maneira tremenda aqui. Deus está neste lugar. Eu sei que Ele está soprando a unção dEle aí na sua casa. Aleluia. Meu Deus, perdoa-nos as nossas dívidas. Quem é que não tem algo para pedir perdão? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E Jesus tinha uma sabedoria impressionante. E Ele diz: olha, quando você for orar, você pede para o Pai perdoar as tuas dívidas, porém condicionado ao quê? Deus vai te perdoar se você perdoar quem te ofendeu. Você não é daqueles ofendidinhos, é? É a verdade que a maioria de nós somos, porque nós temos ego, somos orgulhosos, não gostamos de ser prejudicados em nada. Nós queremos o melhor para nós, para os outros nem tanto. Mas nos ofendemos, nos aborrecemos, nos magoamos, nos sentimos prejudicados em muitas situações. Se alguém tocar em algo que é nosso, o tema que é tão importante que Jesus está falando, que depois no versículo 14 ele diz o seguinte ainda: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Versículo 15: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Que coisa, Jesus vê que é tão importante o assunto, tão condicionado, que Ele explica bem. Olha, se você perdoar, você vai ser perdoado. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. E aqui tem uma coisa importante: se Deus não me perdoar, a minha comunhão com Ele está interrompida. Eu preciso entender que a minha comunhão com Deus está condicionada ao meu relacionamento com o meu próximo. Meu próximo normalmente é próximo mesmo,
que a gente se aborrece mais com aqueles que estão bem próximos. Os que estão longe, a gente nem se aborrece. O que isso quer dizer? O meu relacionamento na horizontal me dá condições para o meu relacionamento na vertical. E eu preciso entender que quando eu me atrapalho aqui, o meu relacionamento com Deus fica interrompido. Se eu não valorizo o meu relacionamento com Deus, eu tampouco não valorizo o meu relacionamento com as pessoas. Ou se eu não valorizo o meu relacionamento com as pessoas, eu tampouco terei relacionamento com Deus. Uma coisa condiciona a outra. Se eu quero ter comunhão com Deus, se eu quero andar tendo vitórias, se eu quero ver minhas orações respondidas, se eu quero ver milagres acontecendo, se eu quero ter uma vida melhorando a cada dia, material, espiritual, familiar, financeira, enfim, em todas as áreas, eu preciso entender que aqui está uma chave poderosa que Deus está nos dando. Relacionamento com Deus, relacionamento com o meu próximo. Se eu passo a guardar mágoa, ressentimento e fico ofendido, e muitas pessoas pensam assim: eu vou ficar longe dessa pessoa, eu vou esquecer isso. Não vai esquecer, isso não se apaga com distância, isso se apaga com um conserto. Como é que a gente pede perdão a Deus? Relacionamento, orando, se arrependendo, se humilhando. Assim também com as pessoas. Olha, eu vou dizer, é uma das coisas mais complexas que a gente precisa aprender, a vida de perdão. Se nós não perdoamos, Deus também não perdoa a nossa vida. E se Deus não perdoa a nossa vida, posso fazer a oração que for, e jamais vai ser respondida. Está aqui o segredo de uma oração respondida, quando eu estou disposto a fazer a vontade de Deus. E eu começo então a entender como é que funciona o reino de Deus. O Otmani fala sobre a economia do reino de Deus, como funcionam as coisas no reino espiritual, como funciona o reino. Venha o teu reino. A gente está dizendo que as leis, os princípios, os valores do teu reino se manifestem aqui na terra. É assim que funciona. Se eu perdoo, Deus me perdoa. Se eu não perdoo, Deus não me perdoa. Versículo 13: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quem não é tentado? Então Jesus está dizendo aqui que quando você está passando por tentação, por fazer alguma coisa que não deve, por alguma coisa que vai mal, se você nesse momento de oração, quando você dobra o seu joelho para orar, lembra de alguma coisa que tem perturbado teu coração, algo que tem por objetivo destruir você, derrubar você, fazer você cair, esse é o momento de orar. Senhor, me ajude, Senhor, eu preciso vencer, eu coloco minha vida diante do Senhor. De repente é momento de jejuar. Oração e jejum caminham juntos. Tem certas coisas na vida que a gente vence só com oração e jejum, não tem outro jeito. Está aí uma boa dica para esses dias de coronavírus: orar e jejuar. Gente, igreja, quem que pode fazer isso? Todos podem fazer, mas aqui especificamente na oração do Pai Nosso, aqui o Senhor está nos orientando que devemos orar por aquilo que nos afeta de alguma maneira. Existem áreas na vida de algumas pessoas que são pontos fracos, e na verdade todos nós temos pontos de vulnerabilidade, todos nós temos pontos fracos, e precisamos então colocar isso diante de Deus em oração. Não se brinca com o pecado, não se brinca com as coisas que nos derrubam e que nos afetam, muito pelo contrário, devemos levar essas coisas em oração diante de Deus. Se de alguma maneira, por algum momento, você de repente cai num ponto desse, e isso começa a envolver tua mente, teu coração, despertando desejo, despertando alguma coisa que não é agradável ao Senhor, momento de orar, colocar diante do Senhor, pedir a Ele: Senhor, guarda a minha vida. Meu irmão querido, não se perde a bênção de Deus, a bênção da salvação,
Não se perde a bênção da salvação por conta de viver distante do Senhor. Não perca isso, não perca a tua salvação, não perca a comunhão com Deus, não perca as bênçãos que Deus tem dado para você, porque o diabo trabalha tanto na tentação, porque ele quer nos subtrair da presença de Deus, nos tirar da glória de Deus, nos fazer um crente desviado da presença do Pai. A vida espiritual, ela não pode ser avaliada por fora. Até podemos ver algumas coisas, sim, claro. Jesus disse que nós conhecemos a árvore pelo fruto que ela dá. É verdade. Mas a questão é que muitas vezes a pessoa está agindo como um cristão, tendo uma postura assim, e na verdade dentro do coração dela, ela já está se desviando da presença do Senhor. Já está dando espaço para outros sentimentos, outras emoções e outras posturas. Então, quando você estiver em crise interna, eu te aconselho a colocar em prática isso que está escrito aqui. Ore, 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 até você orar de verdade. Alguém disse que o avivamento é fruto de muita oração, oração fervorosa. A W. Tozer diz: ore, 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 até você começar a orar de verdade. Muitas vezes a gente começa a oração, parece que está meio sem graça, meio sem jeito, parece até que a gente não está nem sentindo nada. Você já deve ter passado por isso, eu já passei por isso, mas aprendi isso em nome de Jesus. Comece a orar, vasculhe seu coração. Deus, Senhor, vê se no meu coração tem alguma coisa que está errada, que precisa ser mudado, um pecado que eu tenha cometido, me perdoe, Senhor. Esse momento você tem que entrar na presença de Deus. Não é por conta da dificuldade de sentir a presença de Deus, ou de ter comunhão com Deus, naquele momento de oração, que você deve desistir. Muito pelo contrário. Procure no teu coração, por que você está frio, está indiferente. Eu vou repetir aqui, é muito fácil se envolver em ativismo na igreja, porém, uma vida de oração fervorosa necessita de dedicação, de disciplina, de vida com Deus. Alguém escreveu: Deus sabe que a gente quer fazer as coisas e não faz. Deus sabe que a gente gostaria de orar mais e não ora. Deus sabe que a gente gostaria de ler a Bíblia, mas não consegue porque nós somos humanos. Deus sabe que a gente queria pregar mais, mas não prega. Essa é uma boa desculpa para quem não quer fazer. Eu quero encorajar você a ter uma vida de oração intensa na presença de Deus. E agora eu quero encerrar orando pela sua vida e pela sua família. Em nome de Jesus, Pai, oramos e colocamos diante do Senhor a vida do meu irmão, da minha irmã, a vida desse homem, desta mulher, que estão nos assistindo, que estão, ó Deus, neste momento, ouvindo esta palavra. O meu pedido é que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando em nosso coração e mudando as nossas estruturas. Deus, faz algo novo na vida de cada um de nós. Que essa pessoa que está, ó Deus, nos assistindo agora, receba do Senhor força, graça, para vencer todos os momentos difíceis da sua vida. Que o Senhor venha suprir todas as suas necessidades. Que as portas que estão fechadas sejam abertas. Que o milagre aconteça na vida deste homem, desta mulher. Pai, esta noite é uma noite que nós oramos sempre por cura, por milagres. E a Tua palavra diz que o Senhor é o Deus de perto e o Deus de longe. E eu quero orar pelo meu telespectador agora, Senhor, e colocar ele na Tua presença e pedir que o Teu Espírito Santo trabalhe agora. Eu repreendo o espírito de enfermidade, repreendo a enfermidade, repreendo toda a opressão, repreendo todo o mal da vida deste homem, desta mulher, desta casa, todo o peso espiritual. Eu ordeno agora em nome de Jesus, saia desta vida agora mesmo, receba cura, receba libertação, seja abençoado em nome de Jesus. Senhor, que o Teu Espírito Santo de poder e graça venha trazer conforto a este coração. Toca esta vida, Senhor,
Toca esta vida, toca este homem, toca esta mulher, toca este jovem, esta criança, Senhor, este ancião. Toca com o teu poder e tua glória. Pai, oramos em nome de Jesus, crendo que o Senhor nos ouve, crendo que o Senhor responde a nossa oração. Tu és o Deus que opera milagres e maravilhas. Tu és o Deus vivo e poderoso, Pai. E nós oramos em nome de Jesus. E nós te agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, nos desperte a orar, nos desperte a buscar tua presença. Em nome de Jesus.